Dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sextou. Hoje é sexta-feira. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A minha oração é para que a gente consiga se aproximar mais ainda do Espírito Santo, que a gente consiga estar diante de Deus em espírito e em verdade. Bom dia para todo mundo. Vamos lá, vamos começar? Hoje é dia de 2 Coríntios, capítulo 7. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo o que contamina o corpo, o espírito e aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. A alegria de Paulo. Conceda-nos o lugar do coração de vocês. A ninguém prejudiquemos, a ninguém causemos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los, já que vocês estão em nossos corações, para junto morrer ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me bastante encorajado. A minha alegria transborda em todas as tribulações, pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que lhes deram. Ele nos falou de saudade, de tristeza, de preocupação de vocês. E, por fim, do modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois pensei que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram com Deus. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados na nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Vejam que a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim como eu lhes escrevi, foi por causa dele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas diante de vocês, que vocês pudessem ver os seus próprios a si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes, ainda ver como Tito estava alegre, porque o teu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu lhes tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma, como era verdade tudo o que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou verdadeiro, e a afeição dele por vocês fica maior ainda. E quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor, alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Hoje eu vou usar vários exemplos, inclusive de vocês. Então, se você já conversou comigo, provavelmente, talvez, a sua história entre aqui hoje. Porque hoje eu quero contar sobre como anda o nosso comportamento diante de Deus e como a presença dele vai nos mudando e nos moldando. E eu vou trazer vários exemplos meus e de vocês para a gente poder entender essa palavra. O texto de 2 Coríntios, capítulo 7, começa falando assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo.
e o Espírito, aperfeiçoando a santidade e o temor a Deus. Se a gente fechasse a palavra aqui e ficasse o tempo que a gente tem desse devocional apenas mergulhada nesse versículo, meu Deus, como já seria grandiosa a nossa manhã. Mas eu entendo que Deus quer mais e muito mais da gente. Ontem eu conversava com uma seguidora e inclusive eu coloquei, ela já é uma amada do meu coração, eu coloquei até uma partezinha da nossa conversa nos stories. E ela me disse o seguinte, ela tá passando vários desafios emocionais com a questão conjugal dela e eu vi a fotinha dela e o Espírito de Deus me lembrou que, infelizmente, nós mulheres fomos condicionadas a exercer nossa vida relacional com base no nosso corpo. Eu, você. Então, a maioria de nós não sabe como agir. Nós queremos ser mulheres de Deus, sabe? Se eu virar agora e perguntar aqui para todas as mulheres que estão ao vivo e para todas as que vão assistir depois, quem quer ser uma mulher virtuosa? Nossa, todo mundo ia falar, eu quero. Eu nem preciso perguntar, porque quem não quer exercer virtudes? Quem não quer ser cheia de Deus? Quem não quer ter algo do Pai? Eu quero, você quer também. Obviamente a gente quer. Só que a gente precisa de entender que esse mundo é mau. Sabe, às vezes as pessoas falam assim pra mim, Poliana, não tem que ter filho. Não tem que ter filho porque este mundo é mau. A questão é que nós fomos criadas e criados também, infelizmente, diante dos valores desse século. Muitas vezes, né, nossos pais tentaram acertar e tentaram nos realinhar ao caminho da salvação. Mas em algum momento, em alguma fase da nossa história, a gente se perdeu no meio do caminho. E hoje tem um convite vindo da parte de Deus para que eu e você peguemos o caminho de volta. E o caminho de volta, ele tem um nome chamado santidade. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Então eu e você, a gente começa a se relacionar e a primeira coisa que a gente se preocupa é com o nosso corpo. Como o meu corpo vai reagir ao corpo do meu parceiro? Sendo que Deus nunca pediu isso. O problema é que os valores deste mundo, e que inclusive estão dentro da igreja também, infelizmente, ele diz que a gente precisa experimentar mais. Ele diz que a gente precisa experimentar novas coisas, sendo que a conexão da atividade de um casal, ela é feita entre corpo, alma e espírito. A parte do corpo é uma das três partes. A conexão de espírito e a conexão de alma, elas precisam ser muito maior do que a conexão do corpo. Fomos ensinadas que a gente precisa, né, alcançar o nosso parceiro apenas com a nossa beleza, com a nossa formosura, com as nossas curvas, sendo que o Espírito de Deus diz que uma mulher virtuosa alcançaria, né, tudo o que ela precisasse através de um espírito voluntário. Uau! Poliana, como é ter um espírito voluntário? Também é difícil para mim a gente entender como funciona um espírito voluntário. Sabe? Se o Espírito de Deus nos conduzir, a gente consegue, sabe, acertar o alvo. Eu não preciso ficar aqui dando dicas de como você vai se comportar com seu parceiro, porque isso o mundo já trouxe. Mas será que os valores deste mundo vão trazer para mim e para você valores de Deus? Às vezes a gente se preocupa tanto, como eu vou me comportar no meu leito conjugal? E a gente se esquece que o maior princípio que Deus deixou para a gente é um espírito de entrega, um espírito voluntário, é um espírito de não negação, é um espírito em que você mata a sua carne. Mas existe um cuidado e uma linha tênue. Satanás, de uma forma muito direta, ele quer sim
alcançar a sua vida de algumas formas. Primeiro, através da sua comida. Porque se ele influenciar no que você come, ele vai destruir o seu corpo. 90% das doenças que nós temos hoje em dia, elas são completamente provocadas por nós. Simples assim. Poliana, mas eu tenho uma genética, tudo bem, né? A genética, ela é 10% daquilo que a gente sofre hoje. Então, eu posso sim ter uma doença genética, mas ela pode nunca ser manifestada, porque eu tive um estilo de vida que proporcionou essa doença não se manifestar. Então, 80% de tudo que eu vivo de negativo com o meu corpo é porque eu coloquei coisas pra dentro de mim. É porque eu deixei de me movimentar. Todo mundo sabe. Come direito e pratica atividade física. Mas quem faz isso? Existem uma série de influências, sabe? Por isso que eu digo pra vocês que a obesidade é uma doença séria e pesada. E ela não é uma doença física. Ela não é uma doença do seu corpo. Ela é uma doença espiritual. O próximo livro vai ser Gálatas e a gente vai conversar muito seriamente sobre isso. Preparem os vossos corações, porque ele vai trazer uma mudança radical para a minha vida e para a sua vida. Nós vamos dedicar um tempo específico para falar sobre comida. Então, se o demônio conseguir influenciar no que você come, ele destrói a tua autoestima, ele destrói as tuas emoções, ele destrói a forma que você se vê no espelho, ele destrói a textura do seu cabelo, a beleza da sua pele. Ele destrói. Ele te destrói por dentro e isso vai se refletir por fora. E às vezes a gente nem tem forças para sair porque a comida nos deixa cansados. Então, se Satanás conseguir influenciar o que você come, e já é meio caminho andado. Por isso que o Espírito Santo nos conduz a jejuns. Existem vários poréns, e isso é um sério, sabe? É por isso que Jesus falou, a minha igreja vai jejuar. Marcos 2:20. O meu povo, os cristãos de verdade, eles vão jejuar, porque eles vão abater o inimigo da alma deles, justamente tirando aquilo que o demônio vos apresenta todos os dias. Jesus, quando ele foi jejuar 40 dias no deserto, ele ficou sem comer 40 dias, não beber, tá? Não se tira água de nenhum jejum. Isso é tentar o seu corpo. Tá? A segunda forma que ele tem de te confundir é ter com que você tenha uma vida sexual desastrosa. Porque se ele pegar a tua sexualidade e confundir a sua mente, pronto, destruiu você. Eu fui fazer um atendimento ontem e tinha uma mulher. E ela tem 27 anos. E ela virou pra mim, eu falei assim, nossa, você tem 27 anos, que bênção, glória a Deus. Ela olhou pra mim com o olho cheio de lágrimas e falou, 27 anos mal vividos. 27 anos em que eu não consigo acertar na vida. 27 anos que eu não sei o que eu tô fazendo na terra. E eu falei assim, por quê? O que tá acontecendo com você? Aí ela me disse assim, eu tenho filho, eu não consigo nem ficar com meu filho. Eu não quero o pai do meu filho. Eu sou casada novamente. Eu tô passando um problema conjugal. E antes do pai do meu filho, eu já tinha problema com a minha vida relacional. Eu não sei o que eu faço. Porque se você falar pra mim, faz isso, eu já faço. Se veste assim, eu já visto. Se comporta dessa maneira, eu já me comporto. Só que aquela moça não entendeu o princípio básico. Eu disse pra ela, eu falei assim, moça, você conhece Jesus? Aí ela, sinceramente, não. Moça, você frequenta alguma igreja? Ela, sinceramente, eu assim. Aí ela, não. Falei assim, moça, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem é o dono da família? Você consegue entender quem é o dono da família? Aí ela, consigo. Eu, quem é?
Quem bolou a família no mundo? Aí ela, Deus. Você conseguiu. Uma família que não tem Deus como centro, ela não tem nada. Não adianta vocês querer se comportar feito a moça do filme, inapropriado, e achar que tá tudo bem. Porque 80% daquelas senhoras vão se matar. Aquilo não é atividade do casal. O demônio implantou um visual diferente pra gente. Quantas mulheres estão submetidas à pornografia porque falaram pra elas que a gente precisava de também ver, que a gente precisava de também se tocar para se conhecer, sendo que uma mulher virtuosa precisa entregar a sua sexualidade nas mãos do Senhor. Eu tive uma revelação muito grande, muito forte a despeito do livro de Cantares. Uau! E o Espírito de Deus me disse, não fale nada ainda. Vai chegar o tempo que o devocional vai ser do livro de Cantares. E a gente vai trabalhar ele minuciosamente. Mas o que eu posso adiantar é que aqueles 8 capítulos, tão pequenininho, um livro tão curtinho, um livro que nos ensina tanto sobre o que é um deleite conjugal. Eu tô só na dúvida que se é 8 ou se é 4 capítulos agora. Deixa eu só ver aqui pra gente não deixar esse vídeo com informação errada, né? Fiquei confusa agora. Então, o Senhor me mostrou que o que faz, é isso mesmo, são 8 capítulos. Então, o Senhor me mostrou que o que faz um casal ter diferença num leito conjugal não é o que ele determina, o que ela determina, é a santidade. Não é não pode isso ou pode aquilo, ou eu vou testar algo. Você já, um dia, agora eu quero o chat, vamos lá. Quero ver se vocês estão acordados, vamos comigo. Eu quero que vocês me escrevam aqui no chat. Se algum dia você já perguntou para o Senhor como você deveria se comportar no seu deleite conjugal. Sabe por quê? Porque às vezes quando o caldo entorna, às vezes quando a gente não sabe como agir, a gente se ajoelha e grita, socorro Deus, me responde no chat. Você já jejuou? Isso mesmo, você já orou? Você já perguntou pro próprio Espírito? Você já pegou sua referência na cruz? Como? Você já testou tirar as influências desse mundo e conversar com Deus? Deus, como uma mulher se comporta no seu leito conjugal? Como uma mulher diante... Não tira isso que te falaram, não pode isso, não pode aquilo. Tira isso da sua cabeça. Tira. Não. Quantos nãos nós temos aqui? Sabe qual o problema? Quando você se comporta feito a moça do filme, ou a moça que tira toda a sua roupa e posta uma foto ou um vídeo no Instagram. Como você se comporta como elas? Simplesmente. Você tem o futuro delas. A maior liberdade que Deus entregou foi para uma mulher de Deus. Éramos para nós explicarmos para a humanidade como uma mulher se comporta com liberdade. Mas primeiro, não pode! Isso não pode! Uma mulher de Deus não se comporta assim. Por que não se comporta? Sabe que o Espírito de Deus me falou? E eu ainda, claro, não testei essa parte, mas nós vamos testar. Cadê a oração por mim, meu povo? Ele me disse que um deleite conjugal, isso aí eu vou contar pra vocês, tá? É como uma
sinfonia clássica. Quando eu até falei com as minhas discípulas há umas 2, 3 semanas atrás, que ele me dizia o seguinte: isso são respostas que a gente busca em Deus. Quando você já foi para uma orquestra sinfônica, vocês já participaram de uma orquestra sinfônica? Quando você está em um teatro ouvindo uma música clássica, você olha, você está ali, é impossível não se concentrar naquilo. Não é impossível que o seu coração não seja levado para aquele momento. Não tem como pensar em mais nada. A única coisa que você pensa é na melodia, é no ritmo, é como as ondas sonoras estão entrando dentro de você e te proporcionando um gozo que você nunca sentiu na vida. Eu quero te proporcionar um teste. E depois, vocês que estão assistindo agora e quem vai assistir depois também vai, por favor, vai me responder embaixo que eu quero ouvir. Eu quero que você desligue todas as luzes, ou do seu quarto, ou da sua sala. Você coloque bem alto, uma orquestra sinfônica. E você fique 10 minutos olhando para a televisão. Eu já tive a oportunidade de ir em alguns concertos. E nossa, quando a pandemia acabar, a primeira coisa que eu vou fazer é voltar para um teatro, que é bom demais. Exatamente. Uma seguidora escreveu aqui: lindo, te envolve. Isso é um deleite conjugal. Te envolve. Te faz fazer diferente. Nossa, que diferente. Uau! Não existe mais nada que não seja aquilo ali. É impossível você estar diante de uma orquestra sinfônica e colocar a sua mente em outro lugar. Vocês já ouviram? Vocês conseguem colocar e plantar a mente de vocês nesse outro nível? É isso. Esse é o parâmetro de um homem, de uma mulher de Deus. Isso, né? Foi algo que ele me falou recentemente. E vamos orar por mim, queridos. Então, o caminho para uma mulher repousar no braço do seu amado e para um homem proteger uma mulher é essa envolvência. Não é o teu corpo, sabe? É a entrega. Eu tive uma seguidora que há tempos falou assim para mim: eu nunca tive coragem de ter liberdade em ficar despida diante do meu marido. Por quê? Por que não? Por que não? Se o deleite conjugal é para ser feito sem nada, quem que colocou isso na sua cabeça? Quem que implementou essa ideia? Aí o demônio, ele vai te travando, ou ele vai fazendo você ir atrás dos valores deste mundo. Então, se ele prostituir os teus olhos e a tua mente, o teu corpo é só uma consequência. Cuidado com os valores deste mundo. A descoberta da entrega, sabe? É algo para ser feito no casal. É uma descoberta. Então, quando você se envolve, se entrega, você não vai conseguir nem olhar para o lado. O problema é que a gente tem mulheres se comportando conforme mulheres que têm valores deste mundo. E a gente tem homens que deixam o inimigo entrar na vida deles através de uma tela. E aí o inimigo não precisa de mais nada. E a outra coisa, que o demônio precisa, primeiro com a sua boca, segundo com os teus olhos e terceiro com as tuas conversas. Se o demônio fazer com que você pegue aquela menininha cheia de problema, aquele menininho cheio de problema, seja melhor amigo dele, não precisa de mais nada. As más conversações corrompem os bons costumes. Poliana, ele tá ali, fazendo tudo de errado, mas ele é meu amigo, ele é tão gente boa, ele é tão legal, ele é tão incrível. As más conversações corrompem os bons costumes. Você precisa de inspirar as pessoas, mas a sua rodinha tem que estar na palma da sua mão.
As más conversações corrompem os bons costumes. Preste muita atenção. Não ande distraído com as coisas deste mundo. Sabe? Os seus sonhos. Sabe seus maiores sonhos? Tem gente que tem sonho de viajar o mundo inteiro. Outras pessoas têm sonhos enormes. Quer, sabe, ter um emprego que ganhe muito bem. Quer ser rico, quer ser milionário. Quer ser muito bem sucedido na sua carreira profissional. Mas você sabe qual é o sonho que agrada o coração de Deus? Você sabe qual é? Sabe, Deus pode sim te fazer muito bem sucedido na tua profissão. Ele pode sim fazer você viajar o mundo inteiro e levar assim o amor dele para o mundo inteiro. Ele pode fazer você experimentar todos os sabores da terra. Nossa, imagina que legal. Você conseguir comer tantas comidas diferentes, pensar, nossa, sorvete da Itália é assim incrível. Meu Deus, o pastelzinho de Belém de Portugal é diferente. Imagina, os macarrons lá, o croissant também da França. Eu tenho uma amiga minha que ela passou a lua de mel dela na França. Ela, ai meu Deus, o croissant lá é diferente, Polly. Eu tentei trazer um croissant para você ver o tanto que era diferente. Me mandaram jogar fora no aeroporto. Sabe, se você pudesse experimentar todas as fragrâncias, se você pudesse sentir todos os cheiros, isso seria incrível. Seria incrível. Mas o que agrada o coração de Deus não é isso. São as coisas simples deste mundo. O dia que o seu coração estiver nas coisas simples deste mundo, aí sim, o Senhor vai transformar a tua história. Tem uma linda que tá aqui, eu espero que ela esteja aqui, viu? Que eu já vi, ela já comentou aqui. Então ela tem que estar aqui, senão ela vai vir. Vai ver nada, tadinha. Ela, apregoada nos valores deste mundo, se converteu em abril do ano de 2020. E ela tinha união estável e ela entendeu que isso não fazia o menor sentido diante de Deus e acabou que ela se casou e tudo. E eu comecei a fazer uma amizade com ela, que é uma pessoa inspiradora, né? E eu conversando sobre nossa vida feminina, feminilidade, perguntei, como você evita filhos? Aí ela, eu uso o DIU. Eu falei, oi? Você usa o quê? DIU. Mas DIU dilacera o seu corpo. O DIU te oxida de dentro para fora. Não, menina, é o de cobre. Ele te oxida. O DIU pode piorar sua cólica. O DIU pode trazer hematomas. O DIU pode, talvez, proporcionar uma trombose. O DIU pode atrofiar o seu útero. O DIU pode tantas coisas negativas. O DIU pode matar o seu bebê se você engravidar. O DIU pode muitas coisas e nenhuma delas é boa. Ah, mas eu não vou ter filho. Então, o seu medo de ter filho, o medo de você se conhecer, que também faz parte da entrega do deleite conjugal, o medo de você se conhecer, esse cuidado que você tem com o teu corpo, com o seu templo, é muito maior do que talvez gerar uma vida. Será que tá certo isso? E nós conversamos e ela, sabe, ela tem uma característica tão linda que ela é pronta a ouvir. E depois que a gente conversou muito sério um dia, que eu não vou contar aqui agora pra vocês, porque tem gente aqui que não tá preparado pra ouvir tudo que eu tenho pra dizer, ela me mandou uma mensagem, tirei o DIU! Beleza. Essa semana ela me mandou outra mensagem, tô grávida. Falei, cara, eu tinha que ter te ensinado como é que você ia. Ela, não... a partir do dia que eu tirei o DIU, eu queria, sabe? Eu queria me permitir mais uma. Ela já tem um filho, eu queria me permitir. Eu sinto que eu deveria me permitir, que eu tinha medo por conta das minhas circunstâncias. E aí, pelos cálculos, diante de tudo que ela viu ali, ou ela engravidou exatamente no dia que ela tirou o DIU, ou ela engravidou com o DIU e tirou antes. Quando uma mulher está pronta a ouvir a voz de Deus, ela preserva o seu futuro. Sabe por quê?
Porque se ela engravidasse e mantesse aquela gestação com o Dil, o bebê podia não se desenvolver. Ela podia matar o filho dela por causa do Dil. Se ela engravidou com o Dil, né? Porque o Dil não é contraceptivo 100% não, ele destrói o teu organismo 100%, mas contraceptivo não. Porque essa que vos fala, Poliana Graziele Abreu Damascena, meu nome não devia ser Poliana, devia ser Juliana, porque minha mãe usava Dil quando engravidou de mim. Ela usava Dil. E funcionou o Dil? Não. Meu Deus. Era projeto de Deus eu estar aqui. E eu acho que se o povo tirasse foto, eu devia ter nascido com o Dilzinho na mão, né? O Dil, ele saiu no parto. O médico tirou o Dil da minha mãe e me tirou. Então, eu te falo, besteira, sabe? Você está destruindo o seu útero, você está destruindo a sua essência. Por quê? Porque os valores deste mundo falaram para você que era muito pior você ter um filho do que você ter, né? Talvez sua vida profissional, sua liberdade. Então a gente precisa de tomar muito cuidado com os valores desse mundo. As más conversações corrompem os bons costumes. Paulo continua o texto falando sobre a alegria de Paulo. E ele, na verdade, é meio contraditório se a gente for observar, porque ele fala que ele se sente encorajado e a alegria dele se transborda na tribulação. Bota eu e você para passar um aperto para ver se a gente se sente encorajado e alegre. Nossa, não, Deus me esqueceu. Deus me esqueceu. E ali ele continua dizendo que o evangelho que proporciona arrependimento e uma tristeza vinda do arrependimento é vida. Vida. Ele é claro. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz a morte. Quando você se sente triste, mas é o Espírito de Deus te convencendo de algo que você fez de errado, aquilo produz um arrependimento em você. Nós temos um exemplo claro na palavra: Simão Pedro e Judas. Simão Pedro e Judas, eles eram discípulos diretos de Jesus, sabe? Quando Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, aquela dor que ele sentiu quando ele viu toda a besteira que ele tinha cometido, produziu nele uma tristeza tão profunda que ele se matou. A tristeza do mundo produz morte. Naquela noite, foi assim, eles ceiaram. Outra coisa, nós aprendemos a ceiar dias desses atrás. Você tem implementado a Santa Ceia na sua casa? O deleite conjugal começa na Santa Ceia. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse: esse é o meu corpo, que eu dei ele por vocês. E semelhante modo, ele pegou um cálice de vinho e ele falou: esse é o meu sangue que vai ser derramado. E aí, ele pede que a gente faça um exame de consciência, que a gente veja e que a gente faça isso sempre que possível, até que ele venha. A Bíblia não diz: faça se você é batizado, faça se você é isso, faça se você é aquilo, faça se você é de uma igreja. Não, ele fala: todo mundo que é cristão, quem crê em Cristo, vai comer do pão e vai beber do cálice. Cadê a Santa Ceia na sua casa? Cadê o temor do Senhor? Tá preocupado demais olhando o celular na hora que come? A televisão tá ligada na hora que come? Os valores deste mundo tá onde? Aí dentro da sua casa. E depois a gente quer algo de Deus e a gente não se dedica a Deus. É muito contraditório. É muito complexo. Então naquela noite, na noite em que o Senhor foi traído,
Ali não está dizendo que ele foi traído por Judas. Então Jesus, na noite que foi traído, ele foi traído por todos. Por quê, Polly? Todo mundo abandonou ele. Todo mundo fugiu. Um a um. Primeiro ele foi entregue por Judas. E depois eles ficaram com mais medo deles, do corpo deles, do que a entrega. Então Jesus, antes de ser traído, ele sabia que a gente precisava de fazer um exame de consciência. Porque se a gente não tiver entregue e imergido em família, nesse compartilhar do pão, talvez você experimente uma traição desnecessária. Nem é só conjugal. E ali, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Quem já te negou quando você precisava? Quem já disse aquela ali? Poliana? Fulana? Não, nem conheço. Ah, não, sei de longe, sim. Quando Pedro se tocou da loucura que ele estava fazendo, porque Jesus foi contando, Pedro, deixa eu te falar, eu vou com você até a morte. Ele disse, não, você não vai. Um dia você ainda vai morrer por mim, mas você sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Eles vão me levar. E você vai me trair 3 vezes. Na hora que o galo cantar, eu quero saber quem é você diante de mim. A tua humanidade, a tua carnalidade vai me trair. Só que eu quero saber que na hora que você me trair, qual vai ser o seu comportamento? O que vai ter produzido em você? Qual é o nível da sua tristeza? Porque o que acontece hoje em dia, o que eu vejo? Eu vejo muita gente triste. Bom dia, meu amor. Eu vejo muita gente triste. A tua tristeza, o que ela tem produzido em você? Arrependimento para a glória de Deus ou morte? Porque se você tem tido tristeza e não tem tido santidade, isso é morte. A tristeza que vem de Deus. Nossa, olha minha vida, Poliana tá de cabeça para baixo, tá dando tudo errado. Maria Tereza, gente, Maria Tereza é o amor da minha vida, ela tem 8 meses. Volta ela para me ver aí, Simone. E aí, qual é o tipo de tristeza? O que a tristeza tem produzido dentro de você? Ela tem produzido arrependimento ou ela tem te matado? Mandei um beijo pra Maria Tereza me ver, gente. Porque, né? Prestando atenção. Bom dia, meu amor. Bom dia a todos vocês também. Porque a pessoa tem 8 meses de vida e ela é uma das minhas melhores amiguinhas. Então, eu tenho que dar atenção pra ela, que ela entrou aqui. Então, gente, analisa. Você só tem reclamado? Você só tem chorado? Ai, o vale de lágrimas. É muito fácil a gente se encontrar com Deus no vale de lágrimas. Ali o nosso coração tá quebrantado. Ali o nosso coração tá triste, tá dilacerado. E talvez a gente se encontre com Deus no vale de lágrimas. Assim como Simão Pedro se encontrou com a presença de Deus. Assim que ele traiu Jesus. Mas quando o galo cantou a 3ª vez, ele se levantou e falou: o que eu fiz da minha vida? Eu preciso voltar para o ponto de onde eu comecei. Por isso que ele voltou para o barco. Porque o ponto de onde ele começou foi o barco. E ali ele foi no barco, ele foi pescar. Depois de 3 dias, Jesus encontra com ele e ele funda a igreja. O arrependimento de Pedro produziu tantos frutos que você e eu estamos aqui hoje. Foi Pedro. O arrependimento de Pedro levou o cristianismo no patamar que está hoje. O teu arrependimento vai levar
a sua geração aonde? A tua tristeza, a tua injustiça, o que fizeram contra você, vai levar os teus parentes onde? Onde a tua dor tem levado as pessoas que estão perto de você? Porque eu li para vocês que Paulo disse que a tristeza e a preocupação produzem nele alegria. Meu Deus, que coisa contraditória. As tuas preocupações têm que produzir em você esperança. A tua tristeza precisa produzir em você arrependimento. Não adianta só se encontrar com Cristo no vale de lágrimas e se esquecer que é Ele quem tira você do vale de lágrimas. Não adianta. Quando o Senhor restaurar a tua sorte, você precisa estar pronto. Você precisa se alegrar na dor e você precisa se alegrar no regozijo. O regozijo é para afagar a sua alma. Às vezes, o que te falta é entender que o temor do Senhor vem antes da sua dor. Eu falei esses dias, eu vou falar rapidinho sobre sincretismo religioso. E eu achei que eu preciso falar mais um pouquinho sobre isso. Nós fomos catequizados pelos portugueses que eram católicos. Então aqui veio o cristianismo. Nós somos uma geração, um povo judaico-cristão. Só que aqui tinham alguns povos indígenas. Indígena adora animal e coisas da natureza. Então aquele indígena, ele já foi catequizado, aí ele veio com valores cristãos e misturou adoração à natureza e adoração a animais. Só que Deus nunca nos pediu isso. Vamos lá, então nós já temos aqui, cristianismo e povo indígena. Aí trazem o povo afrodescendente. E aí vem os portugueses com cristianismo, mais o povo afrodescendente. E vocês acham que eles deixaram de adorar os deuses deles? Não, eles faziam a adoração ao Deus verdadeiro misturado com os deuses afrodescendentes. Só que Deus pediu para adorar o príncipe desse século? Não. Juntou as três religiões. Virou o quê? Um sincretismo religioso. Para piorar a situação, um pouco tempo depois que o Brasil é formado, vêm os protestantes para a terra. Então nós já tínhamos a junção de adoradores indígenas com afrodescendentes, misturado com a nossa cultura judaico-cristã, né, que veio com força, que era o que dominava, e ainda a gente vem o protestantismo. Sabe o que acontece hoje em dia? Acontece hoje em dia assim, vamos ver Deus falar. Faz uma oração. Bildade. Então, Bildade de Suar respondeu, quando você vai parar de falar? Eita, gente, tá bom. Meu Deus, eu tenho que parar de falar, sabe? Porque, acho que o devocional tá demais. Porque isso aqui é um sinal de Deus. Então, Bildade de Suar respondeu, quando você vai parar de falar? Olha, ainda casou bem, ó. Aqui, ó. Dá pra vocês lerem. Quando você vai parar de falar? Aí você olha para mim e fala, não, isso é um recado de Deus. Só que Deus nunca agiu assim. Isso aqui se chama lançar a sorte. E Deus não quer de você sorte. Ele não quer que você se comporte como uma pessoa que vai segundo a sorte desse mundo. Ele quer de você santidade e temor. O livro de 1 João 5, versículo 7, diz assim, existem três, o Pai, o Espírito e a Palavra. A Bíblia é dividida em três partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Poliana, você falou três, falei. Antigo Testamento, Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta a revelação do Novo Testamento, que é Jesus.
O Novo Testamento tem duas partes aqui, que fala a vida de Jesus e como a igreja foi fundada, ok? E qual é a terceira parte? Apocalipse. É a segunda vinda de Jesus. Então, toda a palavra aponta para Cristo. Toda, 100%. De Gênesis a Apocalipse. A palavra é só Jesus. Então, o Pai, o Espírito e a palavra. Jesus vai voltar para buscar a igreja. Jesus vai voltar para buscar quem sabe quem é Ele. E quem é Ele está na palavra. Eu vou só finalizar falando uma coisa aqui para vocês. Se hoje eu der um livro de conto de fadas para vocês, vou entregar um livro de conto de fadas agora. E a gente vai abrir uma página aleatória. Talvez seja a página que a Cinderela estava, né, com o vestido. Aí a gente lê ali aquela parte e para. E a gente fecha. Aí amanhã a gente abre do nada e lê de novo. Vou ler o livro de contos de fadas. E ali havia uma menininha que ficou órfã e a madrasta veio... E a madrasta tinha 2 filhas. Tá. E a gente fecha. No outro dia, a gente vê o príncipe colocando um sapatinho nela. Vai fazer muito sentido no final de um mês? Não. Vai fazer muito sentido no final de 2 meses? Não. Por quê? Por que vocês fazem isso com a palavra de Deus? Abre do nada. Do nada. Vocês realmente acham que isso é temor a Deus? Vocês acham que isso é meditar na palavra? Vocês realmente acham que isso é mergulhar na palavra? Vocês realmente acham que isso é purificar o teu corpo? Conhecer as escrituras? Se aperfeiçoar na santidade? Como é que você vai saber o que é santidade se você não entender as escrituras? Sabe? Aí quando veio o protestantismo, que já estava o secretismo religioso, veio trazendo revelação, 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 palavra, revelação, assim te diz o Senhor, casa. Deus nunca nos pediu isso. Aqui essa igreja é só de revelação. Olha que tem uma cobra, não sei o quê. Olha que é não sei o quê. Revelação. A única revelação que eu e você precisávamos já nos foi dada. E o nome dela é Jesus. Vê, o nome dela é Jesus. Você não precisa de alguém te trazendo revelação. Olha, porque eu fui na igreja, Deus falou, me revelou isso. Não, Deus já revelou. Qual é o teu sonho? A tua dor? O que Deus fala diante da tua dor já está na palavra. Como você precisa se comportar já está na palavra. Como você precisa lidar já está na palavra. Acabou. A única coisa que você precisa é aprender o que é o temor do Senhor e o que é santidade. Homens e mulheres de Deus não podem, de forma alguma, de maneira alguma, se comportar diante dos valores desse mundo. Esquece isso. A única coisa que Deus quer de você e a única coisa que Deus quer de mim, temor ao Senhor e santidade. Esquece esse sincretismo religioso. Cuidado, cuidado, cuidado para que a forma que você está lidando com o teu evangelho até hoje não seja um evangelho sincretista, porque isso desagrada o coração de Deus. Não existe mandinga, não existe ato que vai convencer o coração de Deus, a não ser entrega, temor, santidade e arrependimento. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo porque o Senhor é bom. Eu te louvo porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu te louvo porque o Senhor nos revela a beleza da tua santidade. Nos realinha o teu propósito. Nós sabemos assim que fomos formados, gerados, nossa, numa bagunça, mas nós sabemos que o condutor da igreja é o teu Espírito Santo, aos corações de todos aqueles que, assim como eu, querem muito experimentar de ti. Entregue a eles um evangelho genuíno e verdadeiro, para o louvor da tua glória, e que a nossa geração possa impactar outras gerações com, de fato, um cristianismo que agrade o coração de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido.
Amém. Estou muito feliz, é muito gostoso a gente compartilhar o pão da presença. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora. Eu espero que essa palavra entre e penetre no seu coração, assim como ela entrou no meu. Não se esqueça que esse propósito se chama eu, você e ele. Amo você também, meu amor. E ele é Jesus, o autor e o consumador da nossa história. Todas as vezes em que você se sentir frágil, perdido, não se esqueça, tudo já foi revelado na pessoa de Cristo. Reflita sobre quem é Jesus, se deixe ser moldado. Só vou finalizar falando uma coisa bem rapidinho. Deus, ele se compara a um oleiro. O oleiro é aquela pessoa que faz um vaso de barro e às vezes ele faz o vaso de barro e fica lindo. Só que ele vê que se ele deixar daquele jeito, ele olha para dentro, tem uma pequena rachadura, o vaso vai se partir, ele destrói o vaso e faz de novo. E ali depois ele vai com calma, tranquilidade, olhando e cuidando, só que ele vê uma coisinha ali e ele quebra e faz de novo. E Deus se compara ao oleiro. O livro de Jeremias, capítulo 18, fala muito sobre isso. Ele é o oleiro. O oleiro e você e eu somos o barro. Se você não se permitir ser quebrado, você não sabe quem é Deus. Talvez essa dor que você tem passado até hoje tem produzido morte, mas a partir de hoje a dor tem que produzir, essa tristeza tem que produzir em você arrependimento, temor, pureza, santidade. Porque aí sim, o vaso vai ficar perfeito. Ele vai deixar você secar no sol. E ali, quando ele deixa você secar no sol, fala um pouco da sala de espera de Deus. Porque às vezes você está pronto para viver um milagre, mas você precisa solidificar e secar. Para de questionar Deus e começa a se entregar ao valor da beleza do Evangelho. O Evangelho é tão lindo, ele é tão simples. Eu disse aqui, e vou falar só mais uma vez, o que Deus se importa não é com o teu carro, com a tua casa, com o teu apartamento. Deus se importa é com as coisas simples deste mundo. É a única coisa que ele se importa. Começa a pensar nisso. Começa a se importar com o que Deus se importa, que eu quero ver se a vida não muda. Um beijo, fica com Deus e amanhã 5h45 a gente tá aqui junto de novo. Até amanhã.